O maior erro desde o começo dos tempos, desde o primeiro rei ser nomeado, foi achar que dá para negociar com o mal, mesmo contrariando a ordem do próprio Deus. As pessoas gostam de falar da Bíblia, mas não gostam de estudar o Velho Testamento, dizem que ele é duro demais. Parece ser até um outro Deus, mas isso é apenas um reflexo da nova mentalidade humana, que esqueceu completamente que veio para servir e não para ser servido. Em outras palavras, as pessoas não aceitam mais Deus e querem julgá-lo. E assim como naqueles tempos, tentam achar um meio termo entre o bem e o mal, e isso não existe. Ou você é do bem ou você é do mal. Saul foi o primeiro rei. Assumiu essa liderança que era exercida pelo próprio Deus. Foi uma exigência do povo. Dai-nos um rei. Queremos um rei para o nosso povo. Eu disse para vocês já em outros vídeos que Deus foi o primeiro a ser impeachmentado. Essa liderança não seguiu as ordens de Deus que vinha através do profeta e disse a ele claramente: não negocia com o mal, faz aquele povo conhecer que aqui tem um Deus. Mas Saul, ao chegar de frente ao seu grande inimigo, assassino, molestador e etc., Saul pensou: não, eu não preciso ser tão severo assim, eu posso negociar com ele, posso aumentar minhas riquezas, dá para negociar, assim eu ganho mais do que simplesmente fazer o que Deus está mandando. Nos tempos atuais, Donald Trump também pensou isso quando foi eleito lá nos Estados Unidos. Eu sei o que esses caras querem, mas eu sou um empresário, um grande empresário. Eu posso negociar, eu vou fazer isso dar certo. E o resultado é que quase foi preso. Foi perseguido, tentaram desmoralizá-lo, tomaram a sua cadeira inclusive. Todos contra ele. Ele entendeu então que com essa galera não dava para negociar. E para comprovar o que eu estou dizendo a vocês aqui, eu dublei um trecho muito interessante onde Donald Trump encontra uma governadora totalmente esquerdopata. E ele não poupou palavras, meus irmãos. Disse tudo na cara, tudo o que ela precisava ouvir. E que vai servir para nós brasileiros entendermos bem como a coisa realmente funciona. Vamos prestar o máximo de atenção possível e em seguida a gente volta com o assunto desse vídeo. A governadora do Miami está aqui? Estou aqui. Você não vai concordar com isso. Eu obedeço às leis federais. Eu sou a lei federal. É melhor que você faça isso, porque você não terá nenhum recurso federal caso não faça. E por sinal, mesmo que seu estado seja esquerdista, eu fui muito bem lá. Sua população não quer homens competindo em esportes femininos. Então é melhor que obedeça. Pelo contrário, não terá nenhum recurso federal. Nós não vemos nos tribunais? Ótimo, não posso esperar. Essa vai ser fácil. E aproveite sua vida como governadora, pois não acredito que você será reeleita para algo novamente. Tá vendo aí, meus irmãos? É uma lição para todos nós brasileiros que não adianta negociar com o mal. Nós temos várias lideranças aqui que poderiam sim fazer um trabalho pelo menos parecido com o que Donald Trump faz agora nos Estados Unidos. O poder que um presidente tem, ele é muito grande, é um fato. Tanto é que já existe agora propostas, já existem também ações desses mesmos camaradas dessas propostas para acabar com o presidencialismo no Brasil. Colocar um semipresidencialismo, onde o presidente vai dividir poder. Não será mais como é agora. Porque sim, um presidente pode fazer muita coisa, ele só precisa estar disposto para fazer isso, romper completamente com o sistema, acabar com a tal governabilidade. E um camarada para fazer isso, ele tem que ser um homem muito popular, mais ou menos o que o próprio Bolsonaro era. Mas aí ele precisa ser um cara desapegado, eu acho que tem que ser uma pessoa muito bem sucedida, que não esteja ali para ganhar grana, para ficar bem, para deixar a sua família bem, fazer uma carreira. Não, tem que ser um cara que já esteja financeiramente resolvido e vá com aquela intenção de servir ao país, deixar o seu nome na história. Aí sim, a gente pode ter alguma coisa que faça o nosso país mudar, diferente do que se tem agora. E infelizmente, pelo povo não perceber isso, continuar idolatrando, eu trago aqui a dica do nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, já deixo um abraço aqui para ele, onde eles nos avisam que mais de 35 mil fazendas vão ser desapropriadas e incorporadas às terras da União. Então, todo o aspecto de um país comunista está se formando aqui no Brasil, se está implementando aqui no Brasil através de leis. Eles estão fazendo cada vez mais leis onde você não será mais dono do que é seu. Já disse para vocês e vou repetir. Aquele sonho que nós temos de, olha, um dia comprar algum hectare de terra, alguns quadros de terra para a gente criar, sei lá, uma vaquinha, né? Ter um poço artesiano, acabou, meu amigo. Cada vez mais, eles é que são os verdadeiros donos. Você, no máximo, vai tomar conta.
essa lei aqui, ela de princípio vai ser para terra de fronteiras, mas logo logo eles expandem essa lei, entende? Eles fazem no começo como está aqui. Por exemplo, se o cara tem agora terra nas fronteiras, ele vai precisar, para continuar sendo proprietário, os proprietários devem apresentar esses documentos: requerimento formal da retificação indicando a matrícula atual do imóvel, histórico dominal completo com certidões e matrículas anteriores e atualizadas, planta e laudo técnico elaborados por profissionais habilitados, comprovando a localização exata do imóvel na faixa da fronteira. Um absurdo, né? Pra que isso aqui se eles mesmos sabem que tem a terra lá? Não, aí você agora vai ter que pagar, né? Fazer um laudo técnico por um profissional habilitado por eles para dizer o que é a terra, né? A terra que tá lá, que qualquer um vê. Escritura pública declarando a existência de disputas ou reivindicações administrativas ou judiciais. Certidões negativas da Justiça Estadual. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, atualizado. Georreferenciamento obrigatório para imóveis com área superior a 15 módulos fiscais. Ou seja, o cara que é dono de uma terra nas fronteiras agora ele tá ferrado, né? Acho difícil que algum cumpra isso aqui. Então tá aqui a matéria, né? Tá na Compre Rural e diz o seguinte: mais de 35 mil fazendas podem ser desapropriadas e incorporadas às terras da União, exatamente como o nosso amigo Silvomar nos avisou, né? Então tá aqui, ó, matéria de 25 de fevereiro, quentíssima, que joga um balde de água fria naquelas pessoas que sonham, né, em comprar uma terrinha aqui no Brasil. O país vai correr para o lado comunista, é um fato. O nosso todo-poderoso, junto com o Molusco, que é a esquerdalha toda aqui do Brasil, estão a mil maravilhas, eles estão adorando como as coisas estão indo, tanto é que ele acaba de dobrar a aposta de novo, né? Tem outra matéria aqui, antes da gente continuar, ó. Foi inclusive do Rogério Lima, um abraço forte pro Rogério Lima, e tá aqui, ó. A nossa Xandidade diz o seguinte, ó: dobra a aposta, né? E critica algoritmo de redes sociais em aula da USP. Então tá aí, ele não retrocede, ele tá indo pra cima, ele sabe que aqui é o reino dele e ele vai fazer o que ele quer, até porque a população só quer saber de carnaval, né, meu amigo? O carnaval tá garantido. Eles mesmos estão dizendo, olha, essas coisas mais polêmicas para serem implementadas, deixa para colocar depois do carnaval. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas vão desagradar a Deus, vão atrair maldições para elas e para a própria nação, e dessa forma esses castigos em forma de lei podem ser aprovados sem nenhuma interferência do próprio Criador, né? Que sempre dá um jeito aqui de nos salvar de nós mesmos. Então tá aqui, ó, fazendeiros na faixa de fronteira, né? Voltando ao outro assunto, fazendeiros na faixa de fronteira têm até outubro para regularizar registros sobre o risco de perder as terras para a União. No Mato Grosso do Sul, mais de 35 mil propriedades rurais localizadas na faixa de 150 quilômetros ao longo das fronteiras com a Bolívia e o Paraguai enfrentam a possibilidade de desapropriação, caso não regularizem seus registros imobiliários até o dia 22 de outubro de 2025. Essa medida, que abrange 45 municípios e uma área total de 13,7 milhões de hectares, visa assegurar a conformidade legal das terras situadas em regiões fronteiriças. A obrigatoriedade da ratificação dos registros imobiliários nessas áreas decorre da lei número 13.178/2015, que se trata das concessões de terras públicas em faixas de fronteiras. Historicamente, essas regiões são consideradas estratégicas para a segurança nacional, o que levou à implementação de legislações específicas para a gestão e regularização fundiária em 15 de julho de 2024. Então veja, é uma coisa recente, é uma coisa do Molusco. A Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul emitiu o provimento número 309, regulamentando os procedimentos para a ratificação dos registros imobiliários nessas áreas. Agora vamos lá, vamos entender aqui. A pessoa pode dizer o seguinte: ô Davi, mas não é importante mesmo tomar conta dessas terras? Vai que estrangeiros de forma proposital, tanto da Bolívia como do Paraguai, comecem a comprar, né, essas terras como se fossem civis e expandindo assim o seu território? Veja, não fizeram isso até hoje, porque iriam começar a fazer assim, né? Então isso é papo furado. Inclusive, o próprio governo tem o serviço de inteligência, as pessoas podem falar, olha, esses que estão aí são brasileiros mesmo, né? Basta você ir na região e as pessoas contam o beabá. Não precisa disso aqui, não precisa de lei para isso aqui, né? Veja que a forma como está sendo interpretado hoje foi criada em junho de 2024. Até então não precisava dessa burocracia toda. Mas essa burocracia toda, ela tem um ponto de vista, que é aquele de sempre: começar, né, com grupos pequenos. Ou seja, você tem terra nas fronteiras? Não. Você conhece alguém que tem terras na fronteira? A maioria de nós não. Então é essa a grande questão deles, sabe? Começa fazendo dessa maneira,
com pequenos grupos e depois expande. E aí vão usar aquele velho argumento de sempre, olha, é uma lei que já está aí desde 2015, desde 2024, nós só estamos ampliando essa lei. Não tem nada de mais, não tem nada de sobrenatural nisso, né? Então vão usar a legitimidade do tempo para fazer coisas absurdas contra o povo. Na prática, o que isso aqui quer dizer é que você, né, não é mais dono do que é seu. É isso que realmente significa essa lei e será com o tempo expandida para todos nós, inclusive você que tem a terrinha mais perto aí da cidade, a sua própria casa, né, vai entrar nesse meio, como já está, né? Hoje na lei diz o seguinte: pode ser casa, pode ser ponto comercial, se o juiz da sua cidade, da primeira vara mesmo aí, disser que a sua propriedade não cumpre uma função social, você pode perder ela, já está no papel assim. Então isso são todos os aspectos de um país comunista, onde lideranças ditas conservadoras negociam o tempo todo a tua dor, o teu sofrimento, literalmente o teu sangue, para barganhar coisas para eles próprios. E a população, ao invés de cobrar, se revoltar, continua fazendo o quê? Batendo palma, enaltecendo, engrandecendo e até endeusando esses indivíduos. Então é óbvio que se você está plantando vento, você vai colher mais cedo ou mais tarde tempestade, meus caros amigos. Todos nós, aqui dentro do Brasil, não teremos nada e seremos mais felizes na opinião deles. É isso que eles estão trabalhando. As sanções que muito provavelmente os Estados Unidos fará contra o Brasil vai ser ótimo para eles, porque é o pontapé para eles se tornarem ainda mais severos e ainda mais comunistas com toda a população. Inclusive, acredito que até mesmo as grandes Big Techs correm o risco sim de sair do país, né? Mais cedo ou mais tarde, basta para isso eles conseguirem bons acordos com a China ou com a própria Rússia daqui a alguns dias. Então, meu irmão, espere por isso, porque com essa tal direita conservadora que se tem aqui no Brasil hoje, que na verdade são gente de centro negociando o tempo todo, nós estamos ferrados literalmente, a menos que a população acorde. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, né? Eu vou encerrando por aqui esse vídeo. É triste, né? Notícias tão ruins, mas fica aí um exemplo, né? Da diferença de um que realmente está trabalhando para o país dele, né? Deixar bem claro, ah, Davi, você é fã do Trump? Eu queria um Trump aqui, né? Mas o que o Trump vai fazer lá não vai ser nada bom para nós não, meus irmãos. A gente vai ficar naquela, entre a cruz e a espada. Ou o povo se levanta e faz alguma coisa, e o povo brasileiro não fará, porque é acomodado, né? Não fará, já está mais do que claro isso, só mesmo um milagre. Ou, né, desbandamos de vez, como outros países que já foram, inclusive, muito prósperos, né? Você olha para a Venezuela, você olha para a própria Cuba hoje em dia, né? E você tem como exemplo de país que você não gostaria que a sua nação se tornasse, onde os próprios esquerdistas que elogiam tanto o sistema deles não querem ir para lá. Eles não foram assim o tempo todo. Eles foram enganados, exatamente como nós estamos sendo agora. Falsas lideranças, falsas narrativas. Se você for ver, né, como já dizia o Cazuza em sua música, se você investigar, se você procurar o passado, você vai ver de fato um museu de grandes novidades. O que você está vendo agora já foi dito, já foi feito lá atrás e levou o povo justamente para o que eles estão agora, e o nosso país está caminhando para isso. Somos dono de toda a matéria-prima e veja quanto já estamos pagando. Não é uma coisa que vai acontecer, você já está sentindo hoje. O país é autossuficiente em petróleo, nós temos tanto que nós vendemos para fora, mas somos incapazes de refinar o próprio petróleo que precisamos. Então você vê aí a nossa própria incompetência, né? O quanto estamos sendo sabotados pelas nossas próprias lideranças. O combustível não deveria ser tão caro para nós, já que temos a matéria-prima com abundância. São mais poços e mais poços que a própria Petrobras está descobrindo, né, em nosso território. Mas a ideia é essa, meus irmãos, causar uma escassez, e exatamente como sempre foi feito, né, pelos colonizadores. Causam os problemas, não deixam o povo se desenvolver, para que o povo fique nas mãos deles, exatamente como diziam na cara do Dr. Enéas, né? Enéas, quando falava de todas essas riquezas, se você olhar ali os debates dele, inclusive, diziam, olha, riqueza no solo não vale nada. Você tinha vários jornalistas da Globo, né, de todas essas emissoras, dizendo exatamente isso. Olha, se a riqueza está no solo, ela não vale nada. Então, se não vale nada, você entrega pelo preço que eles querem, né? E assim foi feito, né, meus irmãos? Mas tem hoje gente, eu vejo, inclusive, né, os tais dos liberais pegando os vídeos de Dr. Enéas e distorcendo. Olha, Enéas, se fosse hoje, seria a favor das privatizações. Não, você não se privatiza riqueza, meu irmão. Isso é burrice, né? Olha a diferença do Trump agora. Você vai ver agora como os Estados Unidos vai prosperar, é um fato, todo mundo está ciente disso. Vai prosperar muito, porque é assim, você protege o interno e ajuda ele a expandir para fora, e aí você ganha dentro e fora.
né? Eu vou recomendar de novo, pela milésima vez, o livro Globalização versus Desenvolvimento, de Adriano Benayon. Esse livro você vê como cada império se tornou império e como deixou de ser. Foi justamente quando começaram a abrir a janela, abrir as portas, né? Abrir as pernas, como se diz, que eles se ferraram, né? Já os que tiveram medidas protetivas e expandiram o seu mercado interno, esses se tornaram potência. E não há como, né? Se você está ganhando de dois lados, como é que você não vai expandir? É isso, meus irmãos. Enfim, procura esse livro aí, é muito bom. Para você que gosta dos assuntos espirituais, já ainda tem o nosso velho Diário do Davi lá na Hotmart também em 10 vezes, tá certo? Mas não deixa de procurar aí na internet, talvez você consiga encontrar até em PDF ou o livro de Adriano Benayon, né? Globalização versus Desenvolvimento. Eu acho que é de leitura obrigatória para todos os despertos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Deixa o like aí, ajuda nós, viu? Fui!